Bom, pessoal, Petrobras, o assunto do momento, depois de uma queda forte, né, nas suas ações, muita gente querendo saber se é hora de comprar, se não é, alguns até se gabando em redes sociais por ter comprado ou não, ou por ter vendido, né? Mas qual que será que é o cenário real, né? E saiu porque nós temos três coisas muito importantes essa semana. Resultado do quarto trimestre e do ano de 2023 inteiro, interferência do governo e uma suposta questão de privatização de Petrobras ou de algumas outras estatais aí que estão em pauta, tá? Então, se você quiser entender direitinho o que está acontecendo de verdade na prática, bem embasado, fica aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai falar isso tudo de uma forma bem sensata e prática para você. Então vamos lá, pessoal. Achei importante fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu trouxe a minha pauta aqui porque tem muita gente falando sobre Petrobras essa semana, né? Vi muitas opiniões totalmente sem embasamento, tanto de mercado, pessoas que estão começando e dando opinião, quanto de cenário econômico e político também não entendem o que está acontecendo de verdade, e quanto também do resultado do quarto trimestre do ano passado da empresa. Foi um resultado bom ou foi um resultado ruim? Se você vê alguém falando que foi um resultado muito bom ou se você vê falando que foi um resultado muito ruim, pode descartar porque não entende o que acontece com o Petrobras e com o mercado brasileiro de verdade. Porque no fundo, é o meio do caminho entre essas duas coisas. Você vai entender por que ela fica quase sempre dentro desse meio do caminho, a Petrobras em si, tá? Então, essa semana a empresa teve uma queda muito forte depois de uma intervenção do governo, vocês vão entender por quê. E muita gente começou, né, a se gabar de ter conseguido pegar ela depois da queda e subiu no dia seguinte, depois caiu de novo, né? Mas enfim, ela perdeu 74 bilhões de valor em um dia, tá? No dia seguinte recuperou cerca de 30 bilhões. Então, assim, na verdade, muita gente ouvi, né, se gabando de ter pegado esse movimento, mas eu sei de algumas pessoas, inclusive uma influencer, mulher no caso, é até difícil, eu gosto de incentivar a mulher, que estava, na verdade, comprada, né? Então, na verdade, ela foi um prejuízo, mas estava, né, em vez de entender o caso, falar com mais responsabilidade, se gabando de uma coisa que não é verdade, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, antes de tudo, a Petrobras é uma empresa como outra qualquer, né? Por exemplo, a gente recebeu uma pergunta essa semana, que foi a seguinte: se a Petrobras tiver prejuízo, o governo deve cobrir por ser uma estatal? Né? A Petrobras é uma empresa, e se qualquer empresa tiver prejuízo, o que vai acontecer e onde entra o governo aqui para você entender? Primeira coisa, a empresa teve prejuízo naquele exercício, naquele ano. Vamos supor que no ano de 2020 a empresa teve um prejuízo. De onde vai vir? Quem vai cobrir esse prejuízo? Primeiro ponto, o caixa, as reservas da própria empresa, se ela tiver uma reserva para cobrir esse prejuízo, para pagar fornecedores, funcionários, os seus custos, etc., que foram maiores do que as receitas, tá? Se ela não tiver caixa e não tiver reserva, de onde vai vir o segundo momento? Ou capital de terceiros, financiamento, empréstimo, dívida, etc., se ela conseguir pegar, ou tiver um bom acesso a um custo bom, tá? Ou capital próprio de acionistas, tá? Então, os próprios sócios, como qualquer empresa de capital fechado ou de capital aberto, vão ter que injetar capital. Se ela não tiver acesso a um financiamento ou achar que o financiamento que ela tem acesso naquele momento tem um custo ruim de dívida, um juros alto. Resumindo de forma bem simples assim para você entender. Caso não tenha capital de terceiros nem capital de sócio, a empresa vai para um processo de falência ou até antes, quem sabe, uma recuperação judicial que vai tentar congelar essas dívidas durante um tempo até ela tentar se recuperar. E se não se recuperar, é a falência mesmo, onde vai ter o leilão dos ativos daquela empresa, vai vender o que ela tem ali de que tem algum valor para pagar as pessoas que tem ali. E primeiro vai vir funcionários, governo, impostos, né, os credores, as pessoas que a empresa deve, né, principalmente primeiro os que têm alguma garantia, existe uma ordem, tá? E por último, se sobrar alguma coisa, para os acionistas, tá? Geralmente os sócios da empresa não ficam com nada, se ficar é o último a receber ali, tá? Esse é o processo normal. Segundo ponto que é importante a gente falar aqui, sobre as intervenções que foram feitas, tá? Ou se isso é só um ruído, ou se isso é um fato que realmente afeta a empresa, né? E essa perda de valor momentânea ou não faz sentido ou foi uma oportunidade de compra, tá? Primeira coisa, o que aconteceu? De forma bem simples aqui para vocês, eu já falei isso na live de segunda-feira, mas para vocês entenderem um pouco melhor. O preço do barril de petróleo subiu no mundo inteiro por alguns motivos. A gente tem vamos dizer assim, uma tempestade de neve na região do Texas, ali nos Estados Unidos. Então, a produção de petróleo caiu e já vinha subindo também, principalmente por Ásia, aquecendo a economia muito forte, tá? E tendo uma demanda por petróleo muito alta. Então, o preço do barril de petróleo no mundo todo vem subindo nas últimas semanas aí, tá?
A diretoria da Petrobras, como qualquer empresa de petróleo, anunciou o ajuste de preços do combustível, tá? Combustíveis em geral, gasolina, diesel, etc. E aí, só que estava tendo em paralelo a isso, tá? Uma pressão de uma classe específica na economia brasileira, na questão política, que são os caminhoneiros, um grupo que inclusive foi de apoio do Bolsonaro na outra greve passada e tudo, né? Então, Bolsonaro foi lá e interviu e até trocou o presidente da Petrobras, que é o Castelo Branco, que vinha fazendo um trabalho muito bom, tanto operacional, de deixar a empresa mais eficiente, mais enxuta, quanto de limpeza de corrupção e de custos desnecessários ali dentro, tá? E aí, além disso, também ele anunciou o corte de impostos sobre o diesel especificamente durante 2 meses, tá? Por que isso é importante aqui com esse assunto específico? Porque isso gerou um estresse no mercado como um todo, porque a gente está no momento que, apesar de ser um imposto só sobre um combustível específico, que é o diesel, que os caminhoneiros demandam mais, e só durante 2 meses, a gente está num momento de economia muito delicada, precisando de aumentar a arrecadação, que a economia está parada, né? As empresas não faturam, não geram renda e o governo não tributa, além de vários benefícios que foram gerados ano passado para a economia não colapsar. Então, essa situação fiscal delicada e a arrecadação muito reduzida gera uma preocupação em você vir cortar mais o imposto por conta de exigência de uma classe específica, tá? Enfim, então que isso é bom ou ruim, realmente faz preço na empresa, muda o fundamento da empresa de verdade ou não? Tá? Primeiro, isso sempre acontece, tá? Pelo menos nos últimos governos, nos últimos 20, 30 anos, alguma coisa entre isso aí, praticamente os últimos 6, 7 governos, teve alguma interferência de presidente na Petrobras ou na sua política de preços ou alguma coisa assim, tá? Então, é uma coisa que não é só do Bolsonaro, ela é recorrente mesmo, apesar de ter sido, sim, um erro grave. Primeiro, então vamos entender, isso afeta o valor da empresa? Afeta de fato os fundamentos da empresa, não é só queda de preço e oportunidade momentânea, você tem que parar e analisar com um pouco mais de calma. Por quê? 2 motivos aqui. Primeiro, política de preços, você afeta a receita. Como que a Petrobras, de forma muito bem resumida, muito simplificada, ganha dinheiro no seu principal negócio, que é na parte do petróleo, tá? Ela tem outros ali, de gás, enfim, outras fontes também de receita. Mas ali existe a diferença entre o Brent, o barril de petróleo, o preço que ele está no mercado, e o custo que ela tem para extrair petróleo e produzir e gerar aquele barril de petróleo, tá? As empresas mais eficientes do mundo fazem isso aí abaixo de $15 mais ou menos. Hoje o barril de petróleo está em torno de $60, então um lucro muito, muito interessante, né? Tem, lógico, as despesas administrativas também, não é só isso a despesa da empresa. Mas a Petrobras tem conseguido fazer isso também até em valores por barril de petróleo bem menores e tem ficado bastante eficiente em relação a outras empresas do mundo. As empresas, por exemplo, do Oriente Médio ali fazem isso abaixo de $10 já há bastante tempo. As empresas do Shale Gas, que são as americanas, elas não conseguem fazer nesse preço, elas fazem geralmente acima de $20, $30, então quando o barril de petróleo cai muito, essas empresas passam bastante apuro, tá? E ali outras empresas aí no resto do mundo conseguem fazer entre 15, 20, até algumas russas em torno desse valor. Então, acima desse valor, mais ou menos, se o barril de petróleo estiver acima disso, a empresa tem lucro, abaixo disso ela tem prejuízo. Só que qual que é o problema aqui? Essas empresas são cíclicas. Você pode falar, então se o barril de petróleo está $60 e a Petrobras está conseguindo extrair a $7, por exemplo, está tendo lucro excessivo demais. Né? Só que essas empresas são cíclicas e o barril de petróleo é muito cíclico. No início do ano passado ele chegou a ficar negativo durante um tempo. Isso é um assunto para outro vídeo, vocês devem ter visto aí no noticiário, e foi uma coisa totalmente nova no mundo, tá? Então, como essas empresas são muito cíclicas, ela precisa acumular caixa nesses momentos de lucro alto para sustentar os momentos de queda de barril de petróleo que vão acontecer, tá? Tanto no curto prazo, durante os anos, aí, ciclos menores, quanto ao longo do tempo também, se a demanda por petróleo diminuir. Então, ela precisa acumular caixa, não é porque ela está muito lucrativa e está sendo muito ganancioso. Ela precisa acumular, senão, quando chegar o momento do prejuízo, ela não vai ter caixa para cobrir isso daí. Tá? Então, se não houver acumulado, quem que vai pagar a conta? Provavelmente o governo, que somos nós, os contribuintes, na verdade, e os sócios minoritários aí, que você tem tanto pessoas com bastante dinheiro, empresas com bastante dinheiro, como fundos de pensão que estão com dinheiro de muita gente que não tem dinheiro, tá? Pessoas bastante humildes aí pagando essa conta também. Segundo ponto, então falamos da receita, a questão de confiança dos investidores no Brasil e no mundo, né? Isso afeta o quê? Os múltiplos da empresa. Então toda empresa, seja ela negociada de capital aberto em bolsa de valores ou até de capital fechado,
quanto mais organizada ela for, mais confiável, tiver uma governança melhor, etc., ela consegue ter um preço melhor em relação ao que ela gera de retorno, tá? De uma forma bem simplificada, eu tô falando isso. Então você pega, por exemplo, minha mochila caiu ali atrás, mas enfim, o preço-lucro, ou o EV sobre EBITDA, por exemplo, tá? Então, uma empresa, por exemplo, vou dizer numa economia normal, tá? Você tem ali uma empresa normal, um hospital, uma padaria, seja lá o que for, investidor quiser comprar a sua empresa, ele vai pagar lá 5, 6 vezes EBITDA ou 5, 6 vezes lucro, dependendo do segmento que ela tiver. Tá? Se for uma empresa mal organizada, que não tem ali uma governança, uma questão societária muito bem organizada, não tiver uma confiança nos números dela, e se você tiver essa mesma empresa com a mesma receita, o mesmo faturamento, a mesma margem de lucro, o mesmo custo e no mesmo mercado, só que ela é organizada, ela é confiável, ela faz as coisas direitinho, etc., ela pode valer 12, 13, 15 vezes lucro, tá? Então ela vale talvez até o dobro do que a outra, sendo que ela gera o mesmo retorno que as duas, se alguém quiser comprar essa empresa, tá? Então essa é a questão dos múltiplos, né? Então, é por isso que outras empresas que não têm interferência de governo, que mexem com o petróleo também, às vezes geram resultados menores do que a Petrobras, em algum momento podem estar sendo negociadas a múltiplos muito maiores, uma PetroRio, por exemplo, tá? Então, essa é uma questão de múltiplo comparando com outras empresas. Então, no fundo, o que a gente observa aqui? Petrobras ficou bom ou ficou ruim para investir nesse caso? A Petrobras, ela tem se mostrado, eu faço essa analogia aqui até com os nossos assinantes, ela parece muito um espelho do Brasil como um todo, uma proxy do Brasil em geral, né? É aquele caso que, assim, ela quase nunca, não vou falar nunca porque nunca é uma palavra muito difícil, tá? Mas quase nunca quebra, vai quebrar, vai chegar no degringolar tudo, porque tem um papai governo para salvar. E explicando isso aqui atrás que eu estava falando para vocês, sobre por que ela quase nunca quebra e tem um papai governo para salvar. Lembra que eu falei ali atrás sobre ter uma sequência quando uma empresa tem prejuízo? Caixa, sócios ou capital de terceiros e depois falência? Um dos sócios aqui é o governo. Teoricamente, né, o governo pode cobrir esse prejuízo, né? É um sócio que tem um caixa quase infinito é jeito de falar, óbvio que não é infinito, mas ocorreu isso muito durante até o governo Dilma. O governo ficava cobrindo prejuízo gigantesco da Petrobras todo ano, isso saiu do nosso bolso, obviamente, mas como qualquer sócio em qualquer sociedade, se um sócio específico cobra o prejuízo mais do que os outros, ele vai cobrar por isso. Ou ele vai aumentar a participação através de emissão de ações ou algum outro mecanismo assim. Então, vamos supor, ele tinha lá 10% da empresa, esse sócio que cobriu o prejuízo sozinho vai passar a ter 15% da empresa. Um exemplo aleatório aqui. Ou ele vai cobrar uns juros sobre esse capital que ele botou na empresa. Por isso que existem os juros sobre capital próprio, né? Esse é um assunto para outro vídeo, outra discussão, mas você tem... Uma empresa pode distribuir lucro de capital aberto via dividendo ou juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, o que ele significa na prática? É um juros que a empresa está pagando pelo capital que os acionistas colocaram dentro dessa empresa. Então, se você teve, nesse caso, um acionista que colocou mais que os outros, ele pode receber mais do que os outros esse juro em cima do capital que ele aportou. Então, praticamente, ela é uma empresa que ela não passa desse nível aqui. Ela bate no fundo ali e ela não morre, tá? Ela sobe de volta, mais ou menos é isso. Só que ela também, por outro lado, ela quase nunca voa, né? Então, por isso que eu tô falando sempre quase nunca, porque não dá para ter certeza nada, né? Não existe nunca e sempre aqui em meio de negócios e várias outras áreas da vida, né? Porque sempre tem a mão gorda do governo que não deixa a empresa fazer a política de preço dela, acumular a caixa quando tem que acumular para depois sustentar o momento bom dela. Então é uma empresa sempre mediana, aquele negócio sempre no meio do caminho, tipo o Brasil. O Brasil sempre chega na beira do precipício e nunca cai, nunca pula, mas também sempre é voo de galinha, nunca voa, nunca chega em nenhum lugar. Ele sempre fica ali, mais ou menos no meio do caminho, tá? Muito parecido. Ou seja, olhando desse ponto de vista, é uma empresa boa para especular, ou seja, comprar quando ela está sofrendo demais, tá? E cair fora quando ela está indo muito bem, né? Então, nesse valuation atual, nesses preços da empresa, ela não está no valuation super atrativo, né? Ela já teve há pouco tempo atrás em R$7, R$8, R$13 há pouco tempo atrás. Agora ela estava a 30 e poucos, caiu para 28, 20, caiu para 22, se não me engano, agora esses dias aí. Eu não lembro o valor exato aqui agora de cabeça. Mas enfim, então tomem cuidado, que eu tô vendo muita gente fazendo graça, comemorando, etc, em rede social, mas você vê ali, o cara bota, a pessoa bota igual essa menina que eu dei o exemplo, bota ali o resultado de um dia, sendo que ela estava comprada, que eu sei antes, né? Enfim, fica difícil
ver, apoiar nesse caso, porque eu tento apoiar até todo mundo que está fazendo um bom trabalho, mas assim, tem muita gente mentindo em rede social, e assim, o máximo que essas pessoas fizeram foi diminuir preço médio, diminuir um pedaço do prejuízo que ela teve e tá se gabando de ter pego uma oportunidade aí, e isso não é uma coisa legal, né? Achando que fez grande coisa só por isso, tá? Então, nesses casos, quando você vê um estresse de mercado desse jeito, o que eu vejo no momento? A minha opinião pessoal, que eu tenho falado para os nossos membros. Comprem as outras empresas que a gente tem na carteira que sofreram também junto com essa puxada de mercado e que ficaram muito baratas também. A gente teve várias oportunidades que deram oportunidade de empresas que estão no momento mais seguro do que a Petrobras, tá? Então, até a própria Eletrobras, o que a gente fez? A gente já está preocupado com essa questão de intervenção de governo em estatais há um tempo. Então, há um mês atrás, a gente deu uma sorte, isso relativamente é sorte sim, de tirar a Petrobras da carteira e manter a Eletrobras, tá? Então, um membro nosso, o Lucas, que é um professor de educação física, personal trainer, perguntou se a gente não ia tirar a Eletrobras, eu resolvi não tirar e realmente essa semana foi a que mais se valorizou, até porque saiu um MP de talvez privatização da Eletrobras, etc. Então, isso eu não previa, né? Foi relativamente sorte. Eu deixei porque os fundamentos naquele preço de Eletrobras eu achava muito barato e Petrobras eu já não achava tanto, então eu preferi ficar de fora por conta de medo de intervenção de governo. Então, isso foi há um mês atrás, a gente acabou dando sorte nisso aí. Mas resumindo aqui, tentem olhar para as outras oportunidades aqui. Você tem que ver se você gostou, se você não gostou disso aqui, tá? Que é maravilhoso, sim, não é, tá? Então vamos falar dos resultados, né? Um monte de gente postando agora também que a Petrobras teve um lucro absurdo, que foi muito bom e que o pessoal não sabe o que está acontecendo, que foi o maior lucro aí que teve, enfim, e aproveitaram a queda para comprar. Então vamos ver o que significa na prática o resultado que a Petrobras divulgou sobre o quarto trimestre agora de 2020 e do ano de 2020 como um todo, né? Primeira coisa, sobre gestão, realmente o Castelo Branco e a equipe da Petrobras fez uma gestão fantástica, porque foi um ano muito difícil, um dos anos mais difíceis do setor, porque variou demais o preço do barril. A gente está num preço agora super alto, é um preço muito bom, já teve bem mais que isso, já teve acima de $100 há uns anos atrás, hoje está em torno de 60, mas estava 30, 40, né? Mas chegou a ficar negativo ano passado, foi uma coisa que nunca aconteceu na história, né? Então, uma coisa muito difícil, teve parada para manutenção que tem que ter mesmo, algumas interrupções e essas paradas foram adiadas por conta da pandemia e não podia aglomerar trabalhador, etc. Então conseguiram um resultado bom num ano muito difícil, então foi uma gestão boa sim. Segundo ponto, a receita e o EBITDA, né, o lucro operacional e a receita dessa empresa. Ela teve uma receita de 75 bilhões e um EBITDA, que é o EBITDA recorrente mesmo, que é aquele que não foi advindo de outras coisas, vender ativo, por exemplo, etc., de 35 bilhões, né? E ambos caíram comparado com o quarto trimestre também de 2019, falando só do quarto trimestre agora, tá? E isso por conta dessas variações de preço de petróleo, que ainda no final desse ano, apesar de ter subido bem, tá menor do que no final do ano de 2019, no final de 2020 estava um pouco menor, então teve ali, a receita foi 8,3% menor, e o EBIT do lucro operacional, não é o lucro líquido isso aqui, tá? Foi 5,8% menor. Já quando você olha o ano de 2020 inteiro, a receita de venda da Petrobras foi de mais ou menos 272 bilhões, que é 10% inferior ao ano de 2019. Então assim, não foi um resultado ruim, mas não foi fantástico, maravilhoso. Por um ano desafiador, foi um resultado relativamente bom a um ano super difícil, tá? Falando agora do resultado operacional mesmo, não dos números brutos, vamos falar da operação mesmo, o que teve ali. Ela teve, por que ela conseguiu ainda, mesmo com um ano tão difícil, ainda ter lucro e não cair tanto o seu resultado? Teve uma queda relevante de custos, de menos 23%, e de despesas de menos 14%, tá? Então, por isso que esse resultado veio até acima do que o mercado esperava, né? Mesmo com essas paradas que a gente mencionou, e esse lifting... então, lembra que eu falei sobre aquele custo de extração? Que no fim tem um custo todo para você tirar o petróleo e colocar num barril, né? Aquele lifting cost, o custo de extração do barril de petróleo. Graças a esse controle de custo que a Petrobras fez, a gestão do Castelo Branco foi muito bem feita, ele caiu de $6,5 para $5,6, também aproveitando também muitas coisas do pré-sal que foram bem aproveitadas. Então, assim, um custo e uma eficiência muito boa comparado com as empresas do mundo inteiro aí, tá? Olhando para a alavancagem, o perfil da dívida e o caixa dela, olhando mais para a questão de estrutura de capital dessa empresa, se ela está muito endividada, se ela tem caixa sobrando, se está saudável, se está perigoso crescer, alguma coisa assim. Ela está com fluxo de caixa saudável ainda, tá? E chegou no final de 2020 com uma dívida líquida 20% menor em dólares do que no ano de 2019 e uma alavancagem de 2,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA,
é um número bem confortável, tá? Então significa que se essa empresa tem uma dívida líquida lá de 10, vamos supor, e o EBITDA dela é 5, então a dívida dela é 2 vezes o EBITDA, né? Então, a cada 2 anos, só o lucro operacional dela aqui, sem, óbvio, antes de imposto, etc., ela pode pagar essa dívida, então não preocupa tanto. Preocupa quando a empresa começa a ficar 5, 6, 7 vezes. Óbvio, isso depende de mercado para mercado, tem mercado que tem perfis diferentes dos outros, mas não é uma dívida preocupante. Aí no final, o que eu queria chamar a atenção aqui, que é onde mais importa para mim dessa parte de resultado do vídeo. Muita gente comemorando o lucro líquido dela de 60 bilhões de reais, né? Puta, 59,9 na verdade, 60 bilhões de reais. Falaram que coisa absurda, né? No quarto trimestre só. Foi um crescimento de 634% em relação ao mesmo período do ano passado. Vocês vão ver que não foi bem assim já que a gente vai falar não. Só quando você olha 2020 inteiro, o lucro líquido dela foi de 7,1 bilhões de reais, né? Então, teve uma redução em relação a 2019 de 82% no lucro líquido de 2020. Então você fala, porra, como assim? Ela aumentou 600 e tantos por cento o lucro líquido no quarto trimestre, e quando você olha 2020 inteiro, que o quarto trimestre está dentro, ela diminuiu 82%. Porque os outros trimestres foram muito ruins em termos de lucro, né? E aí eu não sei se tem alguma jogadinha aqui de algumas coisas que podem ficar como impairment ou como provisões, são coisas assim que não teve o prejuízo ainda, mas a empresa deixa parar aquele dinheiro como se fosse uma antecipação de um possível prejuízo, igual os bancos fazem quando está com medo de inadimplência, e resolveram resgatar isso aqui e deixar como lucro agora de uma vez, para mostrar um bom resultado no final do ano e mostrar que o governo teve uma decisão errada de tirar o presidente lá. Então, não sei, tô só levantando hipóteses, eu nem sei se daria tempo de fazer isso aí, que foi uma coisa meio rápida, né, entre a saída do Castelo Branco e a divulgação de resultado. Pode ser que eu esteja viajando na maionese, mas é uma coisa que eu deixo o radar ligado, tá? Então, por que esse resultado foi bom, mas não foi tão bom assim, esse resultado do quarto trimestre? Primeiro, como eu falei, no ano inteiro não foi tão alto assim esse resultado, né? Segundo, que dos 60 bilhões de lucro líquido desse quarto trimestre, os números foram muito ajudados por conta desses impairments que eu falei, tá? De 30 bilhões. Então, são coisas que estavam não fizeram um efeito caixa em si, mas foram colocados como lucro contábil ali de 30 bilhões, ou seja, metade daquilo ali não é lucro de dinheiro no caixa de verdade que apareceu a mais para a empresa, tá? E outros de 12 bilhões de itens não recorrentes. O que é itens não recorrentes? São coisas que não são da atividade da empresa em si. Por exemplo, você tem uma empresa lá, você vendeu um prédio, vendeu uma máquina, vendeu uma subsidiária, uma empresa menor, tá? Então, isso entra como receita, mas não é algo recorrente, tá? Então, não é um lucro que você considera da operação em si. Além disso, também no segmento de gás e energia, que não é o core business da empresa, o resultado operacional foi muito alto, então isso ajudou também nesse efeito aí, tá? Então, assim, foi um número bom, principalmente para quem o presidente chegou a falar, o management, a gestão dessa empresa está 11 meses sem trabalhar, né? É um absurdo falar isso, mas enfim, isso de jeito nenhum, foi um resultado muito bom para um ano muito desafiador. Mas foi um resultado maravilhoso, excelente, para todo mundo falar que a Petrobras está uma empresa, assim, impecável? Também não, tá? Isso aí não foi, mas a gente entende que foi um ano difícil para isso. Então, eu prefiro outras empresas com resultados bem mais tranquilos, principalmente com menos intervenção de governo, né? Para eu pagar essa empresa agora, eu vejo outras estatais que estão com mais conforto de valor e de resultados no momento, tá? E por último, pessoal, só para finalizar, perguntaram também se a gente é a favor de privatização ou não, né? O que eu vejo aqui, né? As vantagens de privatizar. Você vai ter mais competição de várias empresas competindo, o preço daquele ativo cai, igual acontece nos Estados Unidos, o petróleo fica mais barato, os combustíveis ficam mais baratos, etc. Só que isso acontece se a gente já tivesse outras petroleiras aqui para competir. A gente não tem. Hoje tem quase um monopólio, não chega a ser um monopólio, que é o oligopólio. Tem pouquíssimas empresas, a mais relevante é a Petrobras, tá? Mas isso tem que ser dado um primeiro passo. Em algum momento alguém vai fazer isso, as outras vão tentar crescer, vai vir mais empresas para cá, gerar mais emprego, abaixar o custo do combustível e gerar competição e abaixar o preço, né? Agora, olhando do ponto de vista assim, se o petróleo em si, combustível, é um serviço essencial, alguns afirmam que sim, não é. Mas no Brasil, por ser um país extremamente dependente de transporte rodoviário ainda, um país atrasado, etc., ele faz mais diferença sim do que o normal. Não chega a ser um serviço essencial, mas faz mais diferença sim para a população. Então talvez esse ponto de vista poderia ser uma empresa que não precisasse ser privatizada, estatal seria bacana. Só que por que eu digo que esse cenário é utópico? Porque
Se a gente tivesse um governo muito bom, com pessoas muito bem educadas, né, pessoas inteligentes e que sabem gerir, sabem fazer conta, pessoas civilizadas e bem intencionadas, né? Aí nesse caso eu acho que a privatização não seria a melhor solução. Só que isso é uma mera utopia, principalmente no Brasil, né? A gente sabe que as pessoas que estão ali, principalmente na parte dos políticos que tomam as decisões, e não, até que a equipe é muito boa, tá? Mas o resto ali tem interesses controversos, tem objetivos políticos e de cabide de emprego, etc. Eu acho que não vai fazer essa gestão eficiente nunca. Então pode ser que seja a melhor opção, né? Não sei, sinceramente, não sou dono da verdade disso aqui, mas eu realmente não vejo outra saída. Não acho que vai acontecer, mas não vejo outra saída para ser totalmente confiável ali. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Compartilha o vídeo aí, se puder, curta aqui, dá um like. Deixa seu comentário se você concorda, se você discorda, né? Fica tranquilo, eu não sou dono da verdade. Espero ter ajudado vocês a ficar mais clara essa situação aí. Um abraço.